E então no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, aí acontece um grande milagre. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Então fala que eles estavam reunidos, aí de repente, barulho, foi como um vento, e encheu a casa, eles começaram a glorificar ao Senhor, e ali eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E quando as pessoas que não estavam juntos ouviram isso, falaram assim: vocês estão embriagados. Ele falou: mas como alguém vai estar embriagado essa hora do dia, né? Mas ali nós vemos que Jesus disse que eles iam ser revestidos de poder. E o que aconteceu com eles naquele momento? Eles foram cheios do poder de Deus. Quando aquilo acontece, Pedro toma a palavra e ele sai pregando com ousadia, ele sai pregando mesmo com força, com vigor, ele sai pregando o evangelho mesmo que... Quantas pessoas se convertem na primeira pregação de Pedro? 3.000. Quantas? 3.000? 3.000 pessoas se converteram. Não era mais ele. Ele estava sendo um instrumento, mas o Espírito Santo é que estava... O Espírito Santo é que estava conduzindo a vida dele. E é isso que nós vamos agora meditar. Vamos colocar assim, nós vamos começar agora a segunda parte do nosso estudo, né, que é sobre doutrinas carismáticas. Por que carismática? O que quer dizer carismática? André, você que é suíço, o que é carismático? Não sei se isso seria com caráter, ter um caráter. Sim, caráter é uma positiva. Carismático é dos dons. Dos dons. Essa palavra carisma vem dos dons. Então, a doutrina dos dons. No Brasil existe a Igreja Católica Carismática, Igreja Católica dos Dons. No Brasil existe Igreja Batista Pentecostal. É a mesma coisa que falar Igreja Batista Carismática, porque crê nos dons espirituais. E por que nós falamos também, deixa eu até voltar um pouquinho aqui, por que nós falamos que a igreja ela é pentecostal ou ela não é pentecostal? Por quê que tem esse nome? Por quê? Não. Por que a igreja é chamada de pentecostal? A igreja que crê nos dons do Espírito. Eu acho que é porque tem uns dons lá, né, de línguas, profecias. Não. O seguinte, os judeus estavam celebrando o Pentecostes. Era a festa do Pentecostes. E na festa do Pentecostes, eles já haviam feito toda a colheita. Aí o povo estava ali num comércio muito grande vendendo, por isso que tinha pessoas de muitas nações ali fazendo um comércio muito grande. Então era uma celebração judaica do Pentecostes. E neste dia do Pentecostes, nessa época de celebração dessa festa judaica, é que houve a manifestação do Espírito Santo. Então apelidou-se a igreja que crê nos dons de uma igreja pentecostal. Por quê? Porque era a época do Pentecostes ali. Tá? É por isso que tem o nome igreja pentecostal. Então a igreja pentecostal
por conta da época do Pentecostes. Agora, quando se fala carismática, já está ligado diretamente aos dons. São os dons que Deus deixou para equipar a igreja, né? Então, quando nós falamos nos dons, nós vimos essa manifestação do Espírito Santo. Então, nós vamos hoje aqui estudar um pouquinho sobre esses dons que se manifestaram, que mudaram a vida dos discípulos. Vamos pensar o seguinte: antes, os discípulos caminhavam com Jesus, andavam com Jesus, e a Bíblia fala que Jesus tinha 7 espíritos, estavam sobre ele, e Jesus fazia todos os milagres ali. Mas quando Jesus, pode ver que depois que Jesus morre, os discípulos foram se esconder, outros voltaram para a vida normal, ficaram todos amedrontados. Jesus ressuscita, mesmo assim nós vemos os discípulos ainda com medo, mas no momento que o poder do Espírito Santo vem sobre eles, gente, mudou. Não era mais aquele Pedro que negou Jesus. Não conheço, longe de mim, não. Quem é ele? De jeito nenhum, nunca ouvi falar nesse nome. Não, acabou isso daí. Por quê? Eles receberam poder de Deus. Poder. Sim? No caso, eles tinham medo, mas eles já tinham poder, né? Porque diz que eles foram revestidos. Exato. Já tinham poder. Exatamente. Em Jesus Cristo, Jesus falou o seguinte: eu vos dou poder para expulsar demônios, para curar, para toda sorte de enfermidade. Mas, quantos receberam o Espírito Santo, eles foram revestidos de poder. Foi muito para você notar isso daí. Na verdade, é assim, nós estamos aqui, está frio já, né? A gente tem uma blusa aqui normal. Mas na hora que você vai sair lá no frio, o que você faz? Você põe um sobretudo, põe até aqui, põe um gorro, não é isso? Luva, bota, você vai se proteger mesmo, você põe esse que nós chamamos de sobretudo. Por quê? Porque está frio lá fora. Agora, a nossa luta, ela não é contra carne nem o sangue. Nossa luta não é contra ser humano. É contra forças espirituais. Então, o que nós precisamos? Um revestimento espiritual. Aí nós ficamos no mesmo nível. Espírito para espírito. Nós temos o quê? Fomos cheios do Espírito Santo. Uma das coisas, um outro tema que é muito importante nós entender, é sobre ser batizado no Espírito Santo. O batismo nas águas, o que é batizar? O que significa batizar? Não. A palavra batizar. Morrer pelo mundo e nascer outra vez. Não. A palavra em si, a palavra batizar, vem do grego baptizo, que significa submergir. Sabe quando você mergulha na água, como os divers, eles mergulham, então eles submergem. Então a palavra batizar significa submergir. Quando na Santa Ceia, Jesus pega o pão e ele está com o vinho, ele pega e colocou o pão dentro do vinho. O verbo que ele usou ali foi baptizo, imergiu. Então a palavra batizar significa imergir, é você estar dentro daquilo ali. Então o batismo nas águas, por que eu vou batizar você nas águas? Porque você vai submergir. Aí sim é isso que você falou. O que simboliza o batismo? É morte. Morri para esse mundo. Morri. Por quê? Quando você morre, tem que ser sepultado. Então,
Aí, né, e no batismo, eu já falei para o Bijão como eu faço o batismo. Você vai pôr a mão aqui, coloco na água, aí eu vou começar a orar. A hora que eu sentir que Deus perdoa todos os seus pecados, aí, às vezes a pessoa esperneia um pouco assim, mas calma, né? Mas os pecados foram sepultados. Outra coisa, Jesus morreu e carregou os nossos pecados, ou seja, os nossos pecados, através do seu sangue, foi sepultado na areia do deserto lá, né? Mas Jesus, ele é sepultado e ele ressuscita. Então o batismo, ele simboliza exatamente isso daí: a morte, sepultamento e ressurreição. Eu saí agora, é uma nova vida. Eu saí agora para servir ao Senhor. Eu saí agora para louvar a Deus. Esse mundo para mim não tem mais sentido. Meu sentido agora é Deus. É morte. Mas você foi o quê? Sepultado. E batismo no Espírito Santo? O que é? No mesmo sentido da palavra. Imergir. Ou seja, na verdade, vamos colocar assim: o Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo, ele habita em mim, certo? Não é isso? Eu sou a casa, a morada de Deus. O Espírito Santo, ele mora dentro de mim, eu sou um templo. Onde eu vou, eu estou carregando o Espírito de Deus em mim. Agora, quando eu falo batismo, não é mais o Espírito em mim, mas eu estou imergido no Espírito Santo. Por isso, se eu fui imergido no Espírito Santo, não é mais eu. Não é mais eu. Por isso que, quando nós começamos a falar em outras línguas, a experiência que eu tive, quando eu comecei a falar em outra língua, eu pensava comigo assim: olha, estou falando em línguas, obrigado, Senhor. Gente, eu pensava o que eu queria, mas a minha boca falava outras coisas. Que mistério é esse? Sabe por quê? Não sou mais eu, mas é o Espírito que vive. É o Espírito de Deus que está se manifestando. Então nós temos aqui essa manifestação do Espírito na nossa vida. Ela também tem um propósito. Claro, um dos propósitos, como nós vimos aqui, é esse revestimento de poder. E nessa manifestação do Espírito existem os dons que o Espírito Santo vem também para distribuir para a igreja. Então vamos ler agora 1 Coríntios, no capítulo 12. Acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons que curar,
nós vimos todos esses dons que o Espírito Santo tem para repartir com a igreja, mas é o mesmo Espírito. E outra coisa, não existe um dom maior que o outro, sabe? Não, é o mesmo Espírito. Ele quer cuidar da igreja, então ele vai manifestar esses dons para que a própria igreja seja edificada. Só que tem um detalhe. No capítulo 13 de 1 Coríntios fala sobre o maior dos dons, ou um caminho mais excelente do que ter os dons, que é o amor. Porque o amor está sobre todas as coisas. A pessoa pode ter os dons de falar em línguas, de profetizar, de pregar a palavra, orar até para ressuscitar um defunto. Mas fala assim, se não tiver amor, é como um sino balançando, blim, 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 não adianta nada. Porque com amor, é que vidas vão ser alcançadas. Então o amor é a chave de tudo. Então, quando nós vemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, que fala sobre os dons e fala sobre o amor, então aí nós vamos dar só uma pausa aqui para explicar. Nós vemos também dois tipos de igreja, tá? Vamos colocar assim: tem as igrejas pentecostais e as não pentecostais. Tem igrejas nos dias de hoje que elas não acreditam que a manifestação desses dons é para acontecer hoje, foi só para aquela época. Então essa igreja vai para o inferno? Como assim? Não. Se essa igreja tem o amor de Cristo no coração e os membros dela estão vivendo esse amor, gente, é maior do que todos esses dons aí. Os dons são ferramentas, porque não adianta ter o dom e não ter o amor. Na verdade, é preferível ter o amor e não ter os dons, porque com o amor você acaba conquistando muito mais. É por isso que nós vemos assim próprias pessoas dentro da igreja questionando aqueles que falam em línguas, que falam: nossa, conheço aquela pessoa, ela fala em línguas, mas não tem amor, não tem respeito, não tem cuidado, mas está lá, vive falando em línguas, profetizando na cabeça das pessoas, mas não vive o evangelho. Aí você fala: como que pode? É possível isso? Né? Então a gente vê que realmente isso é possível. A pessoa pode receber o dom, né? Está escrito que esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, falarão novas línguas, mas você precisa do amor de Deus derramado no seu coração e você viver esse amor, porque nós vemos em 1 Coríntios 13 que o amor, olha, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então o amor que não suporta não é amor. Então quando nós amamos, então nós vamos passar por barreiras, nós vamos vencer dificuldades com amor. E até mesmo o uso dos dons, né? Eu digo essa experiência própria, eu já vi pessoas com dons espirituais, mas com uma grosseria tão grande, que às vezes até usando os dons espirituais quer humilhar as pessoas. Olha, no meio de todo mundo, humilha, Deus está falando que você está fazendo isso, assim, vem com revelações, vem com coisas assim. Ou seja, quanto que Deus vai expor uma pessoa? Não, ele chama no canto, vai ou lá, então a conversa. Pessoa pega a Bíblia e bate na cabeça da pessoa e fica: sai, Satanás, sai, batendo com a Bíblia na cabeça. Né? A gente já viu várias cenas assim de pessoas que usam dessa falta de sabedoria. Falta de sabedoria. E é isso que nós vamos ver no próximo slide, quando nós formos falar especificamente sobre cada dom. Mas o amor é o melhor de todos os dons. E eu aconselho todos aqui, leia 1 Coríntios, o capítulo 12 e o capítulo 14 inteiro. Leia inteirinho o capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Tá? Porque aí fala tudo. Fala sobre os dons, explica com detalhes. Mas no capítulo 14 ele fala sobre a ordem no culto. Por quê? Quando começou a manifestação dos dons, as pessoas perderam o controle e começaram às vezes a valorizar mais os dons do que a palavra, do que a oração. Então no capítulo 14 Paulo está explicando o seguinte: olha, as coisas não são desse jeito, é preferível você ouvir pessoas falar na sua própria língua do que
em outras línguas. Então, se tem língua estranha, que haja interpretação. Não é para todo mundo ficar falando em línguas juntas. E quantas vezes nós já vemos igrejas que eu mesmo já participei, é gostoso, se eu estou numa vigília, se eu estou num momento de oração coletiva todos juntos, é bom, é gostoso. Mas durante o culto, no momento de oração, ele fala assim, olha, que 2 ou 3 falem, mas que haja intérprete, espere vai um depois do outro, vai dar tempo para todo mundo. Então, é colocado ordem para quê? Ele fala o seguinte, para se uma pessoa entrar, não falar assim, nossa, isso aqui é reunião de louco. E é isso que acaba acontecendo. Em muitas igrejas, você entra, aquela gritaria girando, caindo, você pensa, nossa, o que está acontecendo aí, né? Então, só que existe a explicação para isso daí. Nós vamos agora estudar um pouquinho mais sobre os dons especificamente falando, tá? Então nós temos naquela lista que a nossa irmã leu, e fala sobre o dom, no verso 8 já fala assim, a uns pelo Espírito dado o dom da palavra, da sabedoria e da ciência. O que vem a ser isso daí então? Dom da palavra, da sabedoria e da ciência. Tem diferença entre as duas, porque quando fala dom da sabedoria, é conhecimento, o termo no grego é sofia, que significa conhecimento das coisas terrenas e espirituais. Gente, isso daí é uma revelação de Deus. No momento que aquele dom vai se manifestar, mas durante a manifestação, Deus pode mostrar coisas, tanto a nível humano, como até mesmo interpretação de sonhos. A pessoa conta um sonho, você não sabe interpretar isso daí, mas aí vai manifestando em você o espírito da palavra, da sabedoria e da ciência. Então vai ser possível você interpretar, você compreender as grandezas espirituais. E quando nós falamos da ciência, o termo é gnosis, de agnóstico, que ele não crê, tá? Veja bem, é inteligência e entendimento. Então veja que eu digo assim, o crente que busca a Deus, que tem uma vida de santificação, que busca os dons, ele pode receber o dom, olha, inteligência e entendimento. E esse entendimento que fala aqui vem de um termo também chamado hermenêutica, que é você compreender, interpretar os sermões, as coisas assim da própria Bíblia. Então, às vezes você lê um versículo e Deus manifesta em você este dom. Então você vai conseguir passar adiante esse versículo, sabe? Às vezes algumas coisas nas entrelinhas dos versículos que uma pessoa normal lê não compreende, mas através do Espírito, da palavra, da sabedoria e da ciência, isso é revelado. Claro, quando eu comecei a buscar Deus, a primeira coisa que aconteceu, eu comecei a falar assim, Senhor, eu quero falar em línguas estranhas, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. No momento que isso aconteceu, foi algo forte, foi tremendo, fiquei quase um dia todo sem conseguir falar o português, mas passou. No dia seguinte, acabou. É naquele momento, é algo instantâneo. Só que aí eu comecei a orar e falei, Senhor, eu quero todos os dons espirituais. Mas aí eu pensei, deixa eu começar pelo dom da palavra. Eu falei, Senhor, eu quero o dom da palavra. E eu comecei a orar, pedindo o dom da palavra. Orei uma semana, não aconteceu nada. 2 semanas, 3, 4, 1 mês, 2 meses, 3 meses, todos os dias, Senhor. Quero entender a Tua palavra, Senhor. Eu quero poder falar. Senhor, me dá esse dom. Eu falei, Senhor, eu quero o dom da palavra. Eu abri a Bíblia nesse versículo aqui. Falei, Senhor, eu quero o dom da palavra, da sabedoria e da ciência. Senhor, eu quero esse dom. Aí, quando passou assim 3 meses, numa oração que eu fui logo depois do culto, né?
Deus usou uma palavra, através dos outros dons que nós vamos ver aqui, através do dom de profecia, Deus usou uma pessoa que estava ali orando, que apontou para mim e falou o seguinte: meu servo, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Gente, ninguém sabia que eu estava pedindo o dom da palavra. Ele falou assim: eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Aí eu pensei, olha só, pensamento como Deus ouve o nosso pensamento, ele tem que ter cuidado com o que pensa. Porque aí eu pensei, então, Senhor, eu quero sentir o teu poder. Quando eu acabei de pensar, essa pessoa que estava sendo usada por Deus disse assim: sinta o meu poder. Gente, eu caí de joelho ali. Gente, foi algo muito forte, algo assim que não é possível explicar, não dá para explicar, mas foi algo forte. A única coisa, e foi tão forte que 15 dias depois, gente, eu mexia com o corpo assim, as juntas ficaram doloridas. Aí eu fiquei pensando, nossa, quem somos nós para sentir mesmo o poder de Deus absoluto? Gente, nós somos carne, essa nossa carne, ela não suporta. E eu me lembro que você chorava tanto nos joelhos, e o poder de Deus era tão grande que começou a formar uma poça de água. Ele ficou todo molhado quando ele ficou ali. Era uma coisa assim, você punha a mão nele, a roupa dele dava para torcer. Ele perdeu, acho que umas 3.000 calorias ali. Foi. Emagreceu não sei quantos quilos ali. Foi porque... Ele se derreteu, ficou ali. Aí você vê, não é algo psicológico na mente, gente, é algo real, sabe? Poder de Deus. Então nós vemos, a uns pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, palavra da ciência. A outro pelo Espírito é a fé. Gente, esse fruto, eu não sabia que era dom, mas eu pedi, eu falei: Senhor, eu quero ter fé, Senhor. Era a minha oração, eu queria ter fé, porque eu era muito incrédulo no seguinte aspecto: eu, como homem da ciência, né, física, eletrônica, tudo tem que ter uma prova, e fé não se tem prova, você crê. Aquilo que não se explica, milagre é o que não se explica. Então você fala: foi um milagre, não tem explicação. E eu procurava explicação em tudo. Fé vem desse grego pistis aqui, é convicção que Deus existe. Olha só, você tem convicção, você tem certeza que Deus existe e que tudo nesse mundo está sob o domínio dele. Então, gente, também descobri, fé também é uma manifestação do Espírito. Claro, é um dom. É como nós falamos no começo, em Jesus Cristo, nós temos a fé em Jesus, nós temos poder para expulsar demônio, para impor as mãos, mas quando nós estamos falando de um dom, é um revestimento de poder, né? Por quê? Muitas vezes você é desafiado a tal coisa que você precisa de uma fé que não é nem humana mais, é sobrenatural, e vem essa convicção que Deus tem todo o poder, né? Nós vemos um exemplo. Deixa eu pegar no Antigo Testamento, eu digo assim, um homem de fé, certeza da existência de Deus. Josué, ele olhar para o sol e falar: sol, pare aí, lua, você fica aí, não vai escurecer hoje. Gente, quem que faz isso? Josué. É fé. Eu ainda não tive essa fé, sei, né? Mas eu já pude, pela fé, chegar aqui, pela fé. Quantas coisas na minha vida, tudo que eu faço, tudo que eu vivo, gente, é pela fé. Eu digo assim, foi um dom, o próprio dom projeto de Deus. Resgate, que muita gente dizia que não ia dar certo, que não ia passar palavras no papel, você tinha tanta convicção desse projeto, que Deus tinha colocado isso, e aconteceu. E hoje a gente vê um projeto tão conhecido em vários países, né? E como Deus tem abençoado, como Deus, né? E a gente ouve essas meninas, essas mulheres dizendo: eu estava orando, pedindo a Deus para que existisse um projeto assim. Ou seja, na verdade, esse projeto é uma resposta de oração para essas próprias vidas que clamavam a Deus, pedindo socorro, né? Então, eu vejo assim, a fé. Eu, a princípio, também fiquei meio assim: meu Deus, isso é muito grande, né? Parecia um sonho assim. Mas eu digo para o meu marido assim, às vezes: sempre eu vou na tua fé.
Eu vou embarcar na tua fé, então. Vamos na fé. Vamos ter fé junto. Mas é isso mesmo. É na fé é que nós vamos vencer toda a circunstância. Gente, fé, Pedro, é convicção que Deus existe e que Ele é o dono do universo. Então, veja bem, se Ele é o dono do universo, eu tenho essa convicção, olha, não tem. A pessoa pode falar não, você ouve sim. Você ouve sim, você tem uma convicção tão grande que aquilo é a vontade de Deus e que Deus vai fazer uma transformação que é Deus que vai fazer e ponto. Mas eu também vejo assim que isso é fruto da comunhão que você tem com Deus. E quando você tem essa comunhão tão forte com Ele, que a fé vem e não tem como duvidar, é uma coisa assim mesmo, parece coisa de louco. Mas quanto mais comunhão a gente tem, mais coisas a gente faz pela fé. E a gente vê muitos resultados, né? Assim, tremendos resultados através disso. Então, aqui o que vence a fé? Também uma manifestação do Espírito. Mas nós também temos os dons de curar. E os dons de curar? Mesma coisa. O Espírito de Deus vai capacitar aquela pessoa com uma unção sobrenatural para curar. Mas todos nós podemos impor as mãos sobre os enfermos e curar. Mas quando você é revestido de poder e você recebe o dom de curar, é diferente. Junto com o dom de curar, tem outros dons. Aliás, todos os dons aqui, muitas vezes para um dom funcionar, precisa de outro dom trabalhando junto. Pelo menos as pessoas que eu conheço que têm os dons de curar, também tem o dom de revelação. Porque Deus revela, tal pessoa está com uma úlcera no estômago. A pessoa vai lá e ora, essa úlcera vai sair agora. Tá vendo? Quem que está fazendo isso daí? Poder de Deus. Poder de Deus. Tá vendo? Essa manifestação do Espírito para que a pessoa possa impor as mãos e declarar cura, declarar salvação, declarar libertação. É o Espírito de Deus que nos capacita para isso. E também nós temos aqui como que fala aí na Bíblia? Na minha Bíblia fala milagres. Outras Bíblias falam operação de maravilhas. A uns pelo Espírito vão operar maravilhas. Outras Bíblias falam milagres. Mas a palavra lá do grego que está escrito lá é dunamis. Tá? O que é dunamis? O que mais? Dunamis é a raiz de uma palavra dinamos, poder, dinamite, ou seja, tá vendo? Vem tudo desse dunamis aí, tá? Poder, até a usina hidroelétrica vem de dunamis, porque vai gerar força, gerar energia. Mas então, alguns pelo Espírito é dado dons para operar milagres. Agora, que milagres são esses? Hein? Curar enfermos. Não, aí já é dom de curar. Milagres. Milagres. Não. Milagres é uma operação de maravilhas, né? Gente, aí é tudo. Carro sem gasolina. Andar. Isso é operação de maravilhas. A máquina de lavar roupa da irmã estava quebrada. Ela não tinha dinheiro para consertar. E ela não aguentava mais lavar a roupa. Um dia ela falou: quer saber, vou orar para essa máquina. Máquina, em nome de Jesus, funciona. Ligou a máquina, funciona. E o carro também. Gente, é operação de maravilhas. Pegar avião sem passagem. Nossa. Quando já está tudo vendido e todo mundo foi entrar no avião. O que é isso? Eu acho que são dois juntos aí, fé e operação de maravilhas também. Isso aconteceu conosco. Nós estávamos no Brasil, indo para Venezuela. Na verdade, já na Venezuela, na fronteira com o Brasil, indo era Santa Helena do Arém para Ciudad Bolívar. E nunca tinha passagem para nós, nunca dava certo o que eles vendiam para o pessoal da terra lá, né? Resultado, nós oramos e falamos assim: nós vamos pegar esse avião hoje.
em nome de Jesus. E fomos para o aeroporto. Só tinha para 21 passageiros. Era pequeno. Havia um desses bandeirantes. Aliás, era um bandeirante, né? Eu devia ter falado, o avião é brasileiro, fabricado lá, né? E nós pegamos as vans que iam para o aeroporto, né? E a pessoa que vendia a passagem falou: onde vocês vão? Eu já falei que não tem passagem. Ele falou: não, nós vamos embarcar. O cara balançou a cabeça. Então vamos. Eu falei: de repente alguém desiste. Ele falou: está todo mundo aqui. Eu falei: não tem problema, eu vou assim mesmo. E fomos. Chegamos lá no aeroporto. Aí o check-in é bem moderno. O cara tem uma perua, né? Um carro, né? Lá ele tinha aquela máquina de escrever dele para fazer os cartões de embarque, alguma coisa assim. Ele pegou, né? Olhou de todo mundo fez o check-in lá na rua mesmo. E aí o aviãozinho desceu e foi todo mundo para lá. Ele falou assim: falei que não tinha mais lugar. Eu falei: mas nós vamos embarcar. Nós só oramos: Senhor, o nosso lugar é lá dentro. Eu, a Cátia e a Érica. Nosso lugar é lá, Senhor. Nosso lugar é lá. Gente, eu fico pensando, isso daí é a fé e é a operação de maravilha. Precisava de um milagre ali, um milagre. Aí foi todo mundo lá e nós aqui. Interessante que em nenhum momento nós pensamos assim: ah, Senhor. Não, nós continuamos simplesmente crendo. Daqui a pouco começa a voltar um passageiro, volta outro. Aí nós vimos um pessoal bravo, nervoso lá, xingando. Que passar. Aí eles falaram: não, o piloto recebeu um aviso pelo rádio que ele tem que fazer uma manutenção numa outra cidade e é só depois do almoço que ele vai voltar para cá. Aí eu já fiquei contente, mais ainda. Eu não fui, mas também ninguém foi. Ninguém, né? Fomos, almoçamos, retornamos para lá. Aí olha que o avião desce novamente, vai todo mundo para o avião. Faltaram 3. Esse é o Senhor. Segura. Sabe o que aconteceu? O carro não chegou. E ele acabou vendendo a passagem para nós. E nós embarcamos naquele voo. E bem na hora que o avião começou a subir assim, parou. Por quê? Por que parou? Que nós olhamos lá fora, o pessoal tinha chegado. Bravo, nervoso, brigando com o cara. Pensa que era um garimpeiro. Era um garimpeiro. Que vinha com as peixeiras enfiadas assim atrás da calça, com revólver. Eram garimpeiros. Então. Eles gritavam tanto. Aí eu, Jesus. Aí abriram a porta do avião. Ai, meu Deus! Porta, isso aqui eu comi com teu sangue. Aí um só entrou. E os outros 2 ficaram lá fora. Eles já tinham vendido a passagem para nós. Gente, há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Mas eu tenho que me valer da palavra de Deus. Ainda assim, pode ser que alguém fale que foi Jesuicidência, né? Aconteceu alguma coisa, mas onde está aquele milagre do ônibus? Nossa, aquele é poderoso. Qual deles? Da Guatemala? Esse é outro. De Caracas. Não tem como falar que foi milagre. Bem, aí, Ciudad Bolívar, fomos para Caracas, Bogotá, Guatemala. Aí estávamos na Guatemala, já íamos indo para o México. Né? Aí pegamos aquele ônibus, sabe aqueles ônibus assim, frente de caminhão? As malas iam tudo em cima. E era tão apertado, ia tanta gente no banco que era assim, 2 pessoas sentavam de um lado, 2 no outro, e um sentava no meio, encaixava. Era tudo ali, não dava para mexer, para fazer nada, não dava para sair. Não tinha corredor. Não tinha corredor, tudo lotado. Sentavam-se as pessoas. 2 aqui e um no meio, com a bunda metade do banco, metade da outra. Podia dar um espírito, né? E o que acontecia? Naquele momento que nós estávamos viajando, indo para Guatemala, nós até dormimos no ônibus, dorme no hotel, segue viagem. Mas eu sei que quando nós saímos, nós estávamos em São José. Cordilheira dos Andes, eu lembro. Passamos pela Guatemala,
Guatemala indo para o México. Gente, na época estava tendo os guerrilheiros lá. Não sei se alguém se lembra, talvez não. Anastácio Somoza, era um pessoal nervoso lá da época. E aquele grupo de guerrilheiros decidiu parar o ônibus. Imagine o ônibus saindo assim, de repente aquela barricada na frente, aquele monte de soldado, aquelas caras tudo pintadas, aqueles fuzil na mão, Aquelas balas, pente de bala, outros com pente de metralhadora. Claro que o ônibus tinha que parar. Quando nós olhamos aquilo, Senhor, cobre-nos com o teu sangue. Gente, aí vem de novo a fé e operação de maravilhas. Aí chegou o pessoal lá, barra, todos se barrem. Os caras gritando, aí todo mundo do ônibus, todo mundo tinha que descer. Agora imagine você descendo do ônibus, o pessoal cutucando você com o fuzil assim, vai, as pessoas andando assim. Gente, é assim, apavorante isso daí. Aí quando todo mundo estava descendo, eu e Kátia, vamos lá para trás, vamos. Esconder lá atrás, fazer o quê, né? É porque eles estavam revistando, todas as pessoas que desciam, eles ficavam pegando na pessoa, igual no aeroporto. Só que eu vi que os guerrilheiros estavam enfiando a mão por debaixo da saia das mulheres. Eu vi muita malvadeza da parte deles. E eu estava de vestido. Eu falei, imagine que eu vou lá para ele passar a mão em mim. Eu não vou admitir uma coisa dessa, eu vi o medo. E o medo. E a gente nem sabia o que eles iam fazer depois também. Aí fomos lá para o último banco do ônibus e ficamos sentados assim, só olhando lá fora, morrendo de dó do pessoal que estava lá fora. Você estava lá, Jimmy? Lembra, Jimmy estava lá, ó. Aí, naquele momento, nós olhando lá fora, que dó do pessoal, como estão fazendo, que humilhação. Quando nós olhamos, entra um soldado no ônibus assim, fuzil na mão, aí ele começa a olhar debaixo de todos os bancos, para ver se não tem ninguém escondido, e vem vindo na nossa direção. Quando ele vem vindo, Senhor, cobre-nos com o teu sangue. E eu, Érica, não chore. Porque se a Érica começasse a gritar, a chorar, Érica, não chore, meu amor, fique pertinho. E a Érica quietinha. E nós ali, Senhor, cobre-nos com o teu sangue. Aí vem vindo, ele vem se aproximando, aí ele chega nessa distância como minha e do Bijan aqui, ele faz assim, ó. Glória, Senhor. Não há mais nada aqui. Traduzindo? Não tem mais ninguém aqui. Glória a Deus. Aleluia. Sei como, o que aconteceu ali. O interessante é que eu lembro o olhar dele olhando, ele tem um bigodão ainda, ele olhando assim. Ele olhou. Jesus. Agora já é. Agora o cara todo pintado, aquela. Sabe você fica assim? O tanto que ele ia ficar bravo. Já pensou? Então. Aí que ele ia passar a mão em mim mesmo. Você não sabe. Eu gosto de arrancar o vestido. Então, para nós terminarmos aqui. Para nós terminarmos aqui, então nós vimos o que? Operação de maravilhas é um dom que vai se manifestar naquela hora. Se manifestou e nós clamamos a Deus, olha, e Deus nos livrou. Mas nós temos ainda nos dons a profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Tá? Ainda tem mais esses daí. Aí o que vem a ser a profecia? Profecia é a palavra de Deus inspirada por Deus diretamente, e ela vem para exortar, edificar e consolar. E eu deixo mais uma vez o alerta aqui. Se alguém for orar por você e falar assim, olha, Deus está me revelando que é para você se casar com essa pessoa, Deus está me revelando que é para você fazer essa viagem, olha, Deus está revelando para você ir para a China, ó, Deus está mandando você... Olha, abrir um orfanato. Esqueça, não aceite, sabe por quê? 1 Coríntios 14:3 fala que a profecia é para exortar,
edificar e consolar, não é para dirigir. Você quer a direção de Deus? Vá orar e buscar Amém, o quê? Senhor. O Espírito Santo traga a revelação para você. Aí é diferente. O Espírito Santo pode falar para você. Aí sim, alguém pode chegar e confirmar. Olha, Você já sabe. o que Deus falou para você é isso daí mesmo. Então ele vem exortando, edificando e consolando, tá? Outra coisa que é muito importante no nosso meio é o discernimento de espíritos. Gente, como que você sabe que é Deus falando e quando não é Deus falando? Como que você sabe? Uma pessoa está profetizando. Eu geralmente sinto no Quem coração garante, arder. quem garante que é Deus? Mas enganoso é o coração do homem, não é? Eu Do sei, homem. mas não Da sabe mulher, a não. manifestação do Espírito, o coração arde. Você sente uma coisa tão forte. E quando, porque eu já passei por essa experiência, de pessoas começarem a profetizar e não ser de Deus, o coração não arde, você sente angústia, na verdade. Isso, é o dom uma de tristeza. discernir os espíritos. Eu senti a presença mesmo. Quando está profetizando, eu sinto a presença. Você sente a presença de Deus. Sabe como é Deus? E tem uns que não. O que é isso? Discernimento. Discernimento de espírito. Mas nem todo mundo tem discernimento de espírito e acredita em tudo que se fala. Tá? E outra coisa, discernir, eu fui ver o significado, é distinguir, julgar. E por isso que quando vocês forem ler no capítulo 14, quando fala que a profecia, ela deve ser julgada. Você tem que, mas é pecar e julgar. É para julgar assim. Quem garante que é Deus? Não pode nem ficar ofendido, sabia? De você julgar a profecia dele. É para Até ser. duvidar. O profeta Porque não pode ficar ofendido porque você é pode bíblico. perguntar dele, então, na hora? Porque é bíblico, você Bíblico. pode É julgar. para julgar. Na verdade, você julga a própria profecia, não o profeta. É, Você tá falando, mas tá julgando. fala pra você mesmo. Fala, cara, ele falou. Nada a ver. Será que é isso mesmo? Está dentro da palavra de Deus? Julgar o quê? Você vai ver a lei de Deus, a palavra de Deus, e você vê que muitas vezes a pessoa está profetizando uma coisa absurda, que não tem nada, não está dentro da palavra de Deus, é uma mentira. Então, a profecia ela deve ser julgada. Mas também está escrito que muitas pessoas, elas profetizam por saberem, por conhecerem a sua vida, então ela profetiza. Tem um versículo que Não, fala... 1 Coríntios 13, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quer dizer, é um perigo também, perigo. a pessoa que anda com você, já sabe dos seus sonhos, né? Daqui a pouco ela solta uma profecia. Fica esperto. Em parte profetizamos. Um exemplo, uma irmã profetizou na igreja, assim diz o Senhor, e falou tudo. Aí depois falou o seguinte: para confirmar as minhas palavras, cantem o hino 496. Todo mundo abriu. Não tinha. Nossa, que Gente, vergonha. Que tenso. Por quê? Em parte profetiza, em parte conhece. Jimmy. Não, você vai lembrar que foi na nossa igreja, aconteceu de uma profeta falar: André, veja uma aliança na sua mão. Tá aqui solteiro. Ai, Jimmy. Não, mas amém. Não, mas foi o que ela falou, André? Não me lembro. Mas falou, né? Uma aliança na sua mão. É bíblico, casamento é bíblico. Não Pode foi, não não é. Nem se lembra, porque Nem se lembra. Se fosse Deus, ia ficar. Gente, nem se lembra. Não Ela fica no pergunta, coração. você está solteira? Então. É um... Você é profecia porque perguntar. Eu sabia que era. Então, olha, cuidado. Outra coisa que nós temos é a variedade de línguas, ou seja, eu gostaria muito de falar em suíço-alemão, Nossa! mas é outro objetivo, né? Nós oramos em línguas. Quando nós falamos em língua, nós falamos o quê? Mistérios com Deus. Nem nós sabemos, nem o diabo sabe, ninguém sabe, mas Deus está entendendo. Tá? Então são coisas às vezes na nossa vida que não nos é revelado e nós estamos orando e intercedendo, né? E variedade de línguas, claro, são várias línguas diferentes que uma pessoa pode falar. Mas muito importante é que possa também existir a interpretação das línguas. Deixa eu dar um exemplo rapidinho. Bem A rápido, minha irmã nós já disse que passamos um da hora. judeu, ela contou para mim esses dias, até acho que nem contei para você. Ela levou um funcionário dela, judeu, para a igreja. E ele, imagina, um judeu ouvir um culto cristão, né? Que fala de Cristo.
Ele ficou relutando no começo, o culto todo, ele fazia assim com a cara, ele ria. De repente, o ancião que estava trazendo a palavra, ele começou a falar em línguas. E mal sabia a igreja que ele começou a falar na língua do judeu. E Deus começou a falar com ele em aramaico, hebraico. E ele ficou tão assustado. Mas ele achou que o homem sabia falar. Daí ele terminou o culto, ele chegou na minha irmã e falou: aonde que ele aprendeu? Ele morou lá em Jerusalém? Ele morou? A minha irmã: não, um irmão super pobrezinho, nem sabia falar direito português, que dirá falar uma outra língua. Ele ficou tão assustado, não, porque ele estava falando comigo, estava conversando, falou umas coisas que só eu sei. Ele não quis contar para a minha irmã o que Deus falou com ele, mas ele ficou muito e começou a ir para o culto. A minha irmã falou que agora ele está atendendo os cultos. Então, Deus é Deus. Então, quando Deus quer falar, Deus fala. E eu já também ouvi um irmão, um japonês que estava na igreja, e Deus usou uma pessoa para falar em japonês com ele. E ele se converteu porque ele ouviu alguém falando na própria língua dele. E conosco já aconteceu que eu e o Vicente, a gente sabia inglês, e numa reunião que nós estávamos, ninguém sabia inglês. E a pessoa que estava falando em línguas, de repente começou a falar em inglês. Perfeito. Pensa que ele só tinha feito até a 5ª série primária, ginásio. Nunca tinha estudado inglês. E ele começou a falar inglês perfeito. E era uma mensagem que Deus estava falando comigo e com o Vicente. Então, só não é que a pessoa depois falava que eu era, foi uma manifestação. Foi a manifestação. É bom se desse, né? Mas ele fala. Agora, só para nós terminarmos aqui, eu quero ler agora juntos 1 Coríntios 14, 26. Quando vos ajuntais, Obrigado. cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, seja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Dá uma pausa aí. O espírito do profeta está sujeito aos profetas. O que significa isso? Pode sentar já depois. Que ele pode fechar a boca e não falar. Ele pode controlar. A pessoa fala assim: não, mas eu não estou, eu tenho que falar, Deus está mandando entregar isso, eu tenho que entregar. E às vezes, no horário errado, numa hora errada. E, peraí, o espírito do profeta é sujeito. Gente, já aconteceu de eu estar orando, uma pessoa começar a orar, me atropelar na oração e começar a falar, fazer um maior escândalo. O que é isso? Sabe, falta de sabedoria. E eu, para não humilhar a pessoa, nem envergonhar, eu deixei. Aí depois que a pessoa terminou, eu retornei na minha oração. Olha só, falta do quê? Vi aqui hoje, sabedoria. Mas Deus mandou naquela hora. Peraí, tem que ter ordem. Gente, Deus é longânimo. Pode esperar que vai chegar a sua hora, que você vai profetizar, você vai falar, você vai orar em línguas, tudo com ordem e decência. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Que é o versículo seguinte que ela ia ler. Que número de versículo que você está? 33. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, tudo deve ser feito com ordem e decência. Aí sim, nós somos uma igreja pentecostal? Somos. Só que nós, meditando na palavra de Deus, aqui está mostrando que nós temos que fazer tudo com ordem e decência. Então nós não podemos ter baixaria, não precisa ficar todo mundo junto, todo mundo gritando, aquela que ninguém se entende, ninguém entende mais nada. Não, vamos um após os outros. Porque se vem uma pessoa que não é da igreja, entra na igreja, vê, assim a pessoa fica assustada. Fica assustada. Esse que está escrito aqui, quando falar em línguas, falar consigo mesmo. Fala baixo. Baixinho. Para quem fica... Para todo mundo ouvir, não é? Você tá... Quando nós falamos de doutrinas carismáticas,
São doutrinas dos dons. Então o que nós aprendemos? É justamente que nós vamos fazer tudo com ordem e decência. Amém?